Queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil, no momento, essa crise política que nós estamos enfrentando, essa perseguição religiosa também, que está claro que está acontecendo no Brasil, esta instabilidade jurídica, né, institucional, como está sendo bastante repetida, e analisando hoje como está o nosso Brasil, nós conseguimos identificar que lá no passado aconteceu coisas parecidas, né? Na verdade, Salomão diz que nada é novo debaixo do céu. Tudo que está acontecendo já aconteceu um dia. O que acontece é que algumas pessoas não têm uma lembrança, mas tudo que está acontecendo hoje já aconteceu. Nós sabemos que existe a maldade no mundo, existe as oposições ao bem, à justiça, e é muito normal que tudo isso que estamos vendo aconteça por causa da luta constante entre o bem e o mal. Bom, eu quero citar para você aqui Atos capítulo 12, quando nós temos ali a prisão do apóstolo Pedro. Diz a Bíblia que Herodes, ele mandou prender a Tiago e depois mandou prender Pedro. Então você vê que teve uma perseguição política e religiosa, né? Os judeus começaram a perseguição contra os cristãos e depois, junto com o governo também, uma perseguição política. No caso, Herodes, ele também mandou prender Tiago e depois mandou prender Pedro. Então o que você tem ali? Você tem Tiago, que foi morto, né? Foi morto à espada por causa da pregação do evangelho. O que eles estavam fazendo? Nada mais do que pregando o evangelho de Jesus Cristo. Estavam falando sobre a fé. A ideia deles, a mensagem central dos apóstolos era que Cristo, Jesus, era o Filho de Deus, veio do céu, assumiu a forma humana, ele era o cumprimento das profecias, de fato o Messias prometido, e que havia morrido e ressuscitou e está à direita do Pai, e ele é o único salvador de todas as pessoas. Então a pregação do evangelho era essa, ainda é hoje, deve ser essa a pregação. O cerne da pregação do evangelho tem que ser essa, uma mensagem cristocêntrica. Por causa deles pregarem a verdade de Jesus Cristo, a mensagem dele se opunha ao que os judeus pregavam. Por causa disso, eles sofreram duras perseguições. Tiago foi parar na cadeia e foi morto à espada. Você vê logo no começo ali do capítulo 12, né, quando narra que ele foi preso, já diz que ele foi morto à espada. Depois, como isso foi bom para os judeus, né, parece que a prisão de Tiago foi um bom negócio para os judeus, o que Herodes fez? Mandou prender Pedro e também haveria de condená-lo. Porém, graças ao bom Deus, havia uma igreja que orava constantemente. Aí está uma ferramenta poderosa para a igreja vencer as lutas, as guerras espirituais, as oposições do adversário são vencidas pela oração. Diz a Bíblia que a igreja orava constantemente pelo apóstolo Pedro, que estava preso. E curiosamente, Pedro, sabendo que seria condenado, ele dormia. Diz o texto que ele estava dormindo. Versículo 6. Ele dormia tranquilamente, estava preso com correntes, né, ali. As amarras, aquelas correntes, elas caíram quando o anjo esteve lá na cadeia. Então apareceu lá um anjo, né, como diz a Bíblia. Apareceu um anjo. E no momento que o anjo apareceu, ele disse, olha, tocou aqui do lado de Pedro e disse para Pedro sair de lá, vamos embora daqui. E abriu as portas, os portões de ferro foram se abrindo e assim Pedro pôde sair e achou que era um sonho, mas na verdade não era um sonho, né? Pedro estava de fato vivendo uma experiência sobrenatural. Um anjo tirou ele da cadeia. Isso é fenomenal, gente. Isso é fenomenal. E Pedro, quando percebeu que não era mais um sonho, foi até uma
uma casa onde funcionava uma igreja, a casa de João Marcos, né? Eles estavam ali reunidos e Pedro bate na porta. Aí a menina Rode sai e diz: Nossa, é Pedro. Voltou e disse: Olha, Pedro está aí na porta. Aí alguém disse assim: Não, não é possível. Pedro está preso, rapaz. Só pode ser um anjo dele. Pedro está preso. É assim que a gente age às vezes, né? Nós oramos a Deus e quando Deus responde, o que nós fazemos? Nós duvidamos, né? Será que de fato Deus mesmo? Será que Deus está agindo? Será que isto é obra de Deus? Sim, irmão, quando você ora a Deus, você precisa ter a confiança de que Deus vai te responder. Se você ora porque você acredita que Deus ele responde a nossa oração. E aí a soltura de Pedro foi uma resposta à oração da igreja. Que coisa linda nessa história. E aí Pedro foi livre e não cessou de pregar a palavra de Deus. Então você vê essa história registrada ali no capítulo 12, mostrando que os apóstolos foram presos, né? Eles sofreram punições severas por causa do nome de Jesus Cristo. Tiago morreu à espada. Pedro, posteriormente, foi morto de cabeça para baixo, né, numa cruz. E outros homens de Deus tiveram mortes também terríveis, como o apóstolo Paulo, que perdeu a cabeça, cortaram o pescoço dele. Então, gente, essa perseguição, ela existe desde o passado. E em alguns países existem ainda essa perseguição, onde você não pode falar de Jesus Cristo. Você tem hoje no Irã, os cristãos que não podem, né, são perseguidos e mortos. E países comunistas também, há uma intolerância com o cristianismo. E agora o Brasil, infelizmente, também está iniciando esta perseguição religiosa. Alguém pode dizer que não, mas você percebe que sim, né? Uma ditadura está sendo instaurada no Brasil, vamos dizer assim, que já foi instaurada. E quando as autoridades políticas começam a punir líderes religiosos, né, sem que eles tenham cometido nenhum crime, isso é uma perseguição religiosa. E vai se estender para outras pessoas também. É uma mensagem. Se você não parar, ou se você falar alguma coisa contra, né, o sistema, você vai ser, então, perseguido. E vamos tirar de você o poder da sua fala. Então, irmãos, eu quero até falar com vocês. Orem pelo nosso Brasil, né? Nós temos visto aí desfechos políticos que têm acontecido ultimamente no nosso país, coisas não tão boas têm acontecido, né? O que tem acontecido de ruim? A forma que está sendo conduzido a nossa justiça. Na verdade, ela está sendo desobedecida, né? Os nossos direitos estão sendo violados. Isso é muito perigoso para o futuro dessa nação, inclusive o futuro dos cristãos, né, na pregação do evangelho. Eu vejo algumas coisas aí, as universidades federais estão contaminadas, né, por um pensamento muito perigoso, de ódio, por aqueles que são conservadores. Essa semana mataram um rapaz lá nos Estados Unidos, né, um rapaz que defendia a Bíblia, defendia Deus, os direitos cristãos, inclusive era um homem conservador. Mataram ele, né? Deram um tiro no homem. Um rapaz de 31 anos, salvo engano, perdeu a vida, deixou uma esposa e dois filhos, né? Porque defendia a Bíblia, defendia Deus e defendia, portanto, a posição cristã, né? Afirmando que o cristianismo, de fato, o cristianismo é a base do Ocidente, né? E por conta dessa posição que ele assumiu, ele acabou sendo morto. Orem pelo nosso país, olhem pelo Brasil. Nós temos filhos, nós temos uma geração que está vindo aí. E nós precisamos que essa geração seja uma geração forte. E que ela tenha liberdade para falar do nome de Jesus nessa terra chamada Brasil. Então, assim como aconteceu lá atrás, a prisão de Pedro, a prisão de Tiago, homens foram mortos por causa do evangelho. Existem lugares que isso ainda está acontecendo e o Brasil parece que está sofrendo essa perseguição, né? Que Deus guarde a nossa nação, livra da tirania dos homens maus e que aqui tenhamos liberdade para falar do nome de Jesus Cristo, né? A perseguição sempre aconteceu. É
claro que a nação brasileira ela tem essa liberdade religiosa, mas tem um outro lado que está lutando contra isso, está querendo destruir, e se destruir a nossa liberdade, nós vamos ter muita dificuldade de continuar a pregação do Evangelho. Portanto, ajude-nos em oração, vamos orar por esse país, vamos orar pela nação brasileira, para que essa perseguição ela venha a cessar e nós tenhamos liberdade para falar do nome de Jesus Cristo. Se você não é ainda inscrito no canal Bíblia no Foco, te convido a se inscrever, fazer parte desta família. E este canal ele existe para falar de Jesus, da sua palavra, da sua mensagem transformadora e abençoar as pessoas que precisam ainda da sua salvação. Fico por aqui. Que Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal, compartilha com mais pessoas, eu tenho certeza que você vai estar abençoando alguém. Meu abraço, fique na paz, Deus te abençoe.